Liguei, hoje a gente vai abrir aqui Sim. com um vídeo, não é? Do deputado federal Nicolas Ferreira. Sim. Podemos ver, então? Vamos dar uma olhada, então, o que o Nicolas falou. Senhores, boa tarde. Eu quero dar continuidade aqui aos esclarecimentos, mas ao povo brasileiro. O que está acontecendo? Nós, parlamentares, somos assegurados pela Constituição Federal, pela nossa imunidade parlamentar no artigo 53. E nós temos o ex-líder da oposição tendo busca e apreensão na sua casa por uma foto adulterada. Nós temos aqui deputado Ottoni, que tem 4 anos que não tem acesso ao seu processo. Eu, até hoje, não sei o porquê, porque eu também não tenho acesso ao processo, do porquê minhas redes sociais, logo após as eleições presidenciais, também foi bloqueado. Ou seja, a mira está em nós, mas o alvo são vocês. Você lembra quando antigamente as buscas e apreensões que eram feitas pela Polícia Federal para poder ver malas de dinheiro da corrupção, para poder ver pessoas que desviavam dinheiro, né, da Petrobras, de estatais? Hoje não. Esses caras literalmente querem tirar e tiram traficantes da cadeia e quer colocar pessoas que pensam diferente na cadeia, horas. Essa é a grande loucura que está acontecendo. Quando nós dissemos há pouco tempo atrás de que o Brasil viraria uma Venezuela, não é no sentido somente econômico, por mais que nós estamos caminhando para isso também, mas é principalmente com relação ao domínio da Suprema Corte. E aqui, o inquérito de Moraes, ele faz exatamente isso. Ele utiliza-se do seu poder para poder calar, para poder censurar, porque nós somos oposição. Se parlamentares não podem dizer o que pensam, muito menos o cidadão comum. E isso daqui que é o que de fato está em perigo. Porque pode passar a impressão de que nós estamos nos defendendo. Os parlamentares estão somente se defendendo das prerrogativas deles, mas não. Nós estamos defendendo, por exemplo, que o doutor Sebastião possa ter a sua liberdade nas redes sociais, para que você, no seu posicionamento, também faça isso da mesma forma, pressionar e para poder amedrontar a oposição. Agora, olha que contraditório, Sargento Faur. Eles colocam o processo em sigilo, mas eles comentam os autos do processo em rede de televisão nacional. Essa é a grande incongruência. Para que colocar em sigilo, então? Abre-se os processos, para que todos, afinal de contas, os comentem, porque se nós não podemos ter acesso, eles também não deveriam ter agora. Alexandre de Moraes, ele se tornou o investigador, o julgador e a vítima, ao mesmo tempo no processo. Isso é inaceitável. Então, por mais que existem outras pautas importantíssimas para serem discutidas aqui nessa casa, a prerrogativa dos deputados, que são os devidos representantes do povo, assim bem como os senadores, não pode ser deixado de lado. Afinal de contas, uma tirania começa dessa forma. E se você quer saber de fato quem controla os senhores, eu pergunto para vocês, Nicolás Maduro é o quê? Um ditador. Kim Jong-un é o quê? Um ditador. Quem foi Stalin? Também um ditador. Chame Alexandre de Moraes de ditador. E você vai perceber a diferença que há daqueles que de fato controlam a tua opinião e aqueles que de fato não controlam. E nós temos vários cúmplices disso. Nós temos, por exemplo, diversas mídias, diversas jornais que estão em conluio com tudo que está acontecendo. Olha só a que ponto chegou. Nós temos pessoas hoje, eu faço questão de lembrar isso aqui, deputado Marcel Warraten, pessoas que estão sendo condenadas a 16 anos de forma desproporcional, porque fizeram baderna aqui nessa casa, que a esquerda cansou de fazer. Os black blocs já foram absolvidos pelo que fizeram, tanto aqui quanto em São Paulo. Nós temos o Coronel Naime, que até hoje a sua família pede Pix para poder sustentar. Enquanto isso, nós temos literalmente André do Rap, um dos caras que eram chefões do comando do tráfico organizado, solto, inclusive com seus bens sendo restituídos. Nós temos a DPU, a Defensoria Pública da União, fazendo processo contra o Elon Musk por danos morais à democracia, horas. O que de fato é ataque à democracia, doutor Sebastião? É você falar contra o Lula, é você, por exemplo, dizer que ele é ladrão como eu e deputado Gilvan Federal disse, e nós estamos sendo investigados por isso. O Monark, abriu-se uma investigação por ele porque ele chamou o Flávio Dino de Gordola. Ora, se chama ele de magra fake news, se chama ele de Gordola é o quê? É criminoso, então tem que chamar ele de quê? Olha o nível que nós estamos chegando. Então, quando nós colocamos isso daqui, é algo muito sério. Nós estamos clamando para que não somente as pessoas que já concordam conosco, mas para que os demais, presidente dessa casa, presidente Rodrigo Pacheco, e como mineira que eu peço desculpas, a omissão
do presidente do Congresso. Porque o que está acontecendo hoje é muito por conta da omissão, da frouxidão, da covardia de um homem chamado Rodrigo Pacheco. E eu tenho zero medo de dizer isso aqui. Afinal de contas, eu sei as... Exatamente. Então, e nós fizemos uma matéria sobre isso, né? O Luiz Batistella acabou de publicar a matéria. Complementar aqui essa questão do vídeo, parlamentares da oposição denunciam abuso de autoridade no caso do Twitter Files. Bom, vamos começar pelo seguinte. Eu queria cumprimentar o Nicolas Ferreira pela excelente fala, o Felipe Barros também falou muito bem, o Marcel Van Hatten também. Sim. Está se posicionando fortemente, todos os deputados que estão aí se manifestando contra esse regime ditatorial instaurado pela aliança PT-STF no Brasil. Eles não deixam mais de dizer isso, né? Eles não deixam mais de dizer isso. Então, em todos os pronunciamentos, eles dizem isso. Nós estamos vivendo sob um regime autoritário, o regime PT-STF. Isso tem que ser repetido sempre, tá? Em todas as ocasiões, nós temos que dizer isso ao mundo. O Brasil vive sob um regime autoritário da aliança PT-STF. Isso tem que ficar muito claro em todos os momentos. Nós não estamos vivendo uma situação de normalidade democrática. Nós não estamos vivendo uma situação, uma crise política como outra qualquer, não. Nós estamos vendo, diante dos nossos olhos, a liberdade no Brasil ter os seus fundamentos corroídos. Os fundamentos da liberdade estão sendo corroídos. Eu vou agora falar sobre o principal deles, que é a liberdade de expressão. Mas vejam, a liberdade de expressão, meus amigos, ela tem uma relação muito forte, ela está ligada à instituição do parlamento. Eu vou dizer por quê. A palavra parlamento, né, vem de parlare, vem do ato de falar, ou seja, a própria atividade parlamentar, ela se fundamenta na liberdade de expressão. E o que são os deputados? O deputado como o Nicolas, por exemplo, como o Marcel Van Hatten, como o Felipe Barros, o que eles são? Isso está na Constituição, viu? Não estou inventando nada aqui. Eles são os representantes do povo. Os deputados federais são os representantes do povo brasileiro. Então, falam pelo povo. Falam pelo povo brasileiro. Eles são os representantes do povo brasileiro. O Senado é diferente. Os senadores não são representantes do povo brasileiro. Eles são representantes das unidades federativas. Os senadores representam os estados. Você sabia disso? Então, tem essa diferença básica. Os representantes do povo são os deputados. Tanto é que quando o processo de impeachment, por exemplo, ele começa pela Câmara. Depende da Câmara dos Deputados. E o que é a essência do trabalho parlamentar está na liberdade de expressão. E essa liberdade vem sendo tolhida sistematicamente. Está na Constituição. Os deputados não podem, os parlamentares não podem ser processados por seus votos e palavras. Quaisquer palavras. Existe esse termo, quaisquer, está lá na Constituição Federal. Quaisquer palavras, atos e votos. Então, isso é muito simples. Isso está lá na Constituição. Isso foi rasgado, isso foi pisoteado pelo STF, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes. Pelo inquérito de Moraes, como disse o Nicolas, né? Ele diz uma coisa muito interessante. Quando um parlamentar tem o seu direito de fala atacado, isso significa, na verdade, que o seu direito, o direito do cidadão comum, está muito mais vulnerável. É o que ele disse, o alvo agora está em nós, mas a mira está em vocês. Vocês quem? Vocês, as pessoas comuns, os cidadãos comuns, o povo brasileiro.
É isso que o Nicolas disse com todas as letras, disse com muita clareza. Eu acho isso importantíssimo, né? Que eles, essa questão também do sigilo, né? O que é que estava em sigilo, né? Esses procedimentos todos aí dentro desses inquéritos que já são ilegais, os inquéritos do Moraes já são ilegais por si só. E dentro desses inquéritos ele decreta sigilo. Mas ele não decretou sigilo para os documentos internos os documentos internos, as comunicações internas do Twitter. E vejam, eles quebram esse sigilo que eles a todo momento, ou seja, eles estão sempre vazando para assessoria de imprensa, porque hoje no Brasil não tem imprensa, tem assessoria de imprensa. Eles vazando informações desses inquéritos para assessoria de imprensa. Aliás, fazendo um parênteses aqui, você viu que saiu agora o prêmio de jornalismo do STF? E quem ganhou o prêmio de jornalismo do STF? Capelli? A Globo. A Globo ganhou, quer dizer, não é surpresa nenhuma, porque é o seguinte, União Soviética, quem ganhava o prêmio na União Soviética? O Pravda. Quem ganha os prêmios do jornalismo em Cuba? É o Gramna, o jornal oficial do governo. É sempre assim. Então, naturalmente, que o prêmio do Soviete Supremo ele vai ser concedido à assessoria de imprensa, né, do atual regime, que é a Globo, que são os outros grandes expoentes da mídia, né? Viraram todos assessores de imprensa do governo. Fechando o parênteses, então, voltando ao Nicolas. Eu queria dizer, não sei nem se o Nicolas falou nessa fala aqui, eu acho que ele mencionou nessa fala o seguinte: aquele sujeito, como é que é o nome dele mesmo? Aquele youtuber? Felipe Neto. Felipe Neto. O Felipe Neto, ele participou de uma sessão lá do Congresso e chamou o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara dos Representantes do Povo. Ele chamou o presidente da Câmara dos Deputados de excrementíssimo. Eu, particularmente, Ana, eu acho que é um direito sagrado de toda pessoa xingar políticos, tá? Eu acho que esse deve ser um direito assim assegurado mesmo, né? As pessoas devem ter esse direito. Mas acontece que ele foi convidado pela própria Câmara, tá? Ele foi convidado, quer dizer, oficialmente ele foi convidado e disse lá, e chegou a isso, então usou essa palavra, excrementíssimo. Eu acho que ele conhece bem essa matéria-prima porque ele a despeja todos os dias, né, sobre as pessoas. Mas, enfim, não vou entrar nesse detalhe. Falou excrementíssimo, mas eu quero fazer apenas aqui um exercício de imaginação. Se qualquer um de nós, você, Ana Flávia, resolvesse usar o mesmo epíteto para se referir ao ministro Alexandre de Moraes, será que dava problema ou não? Hã? Será que dava problema ou não? Eu estou fazendo uma pergunta, né? Se você usasse o mesmo termo, o mesmo pronome de tratamento, isso é um pronome de tratamento, né? Excrementíssimo. Excrementíssimo, na verdade, vossa excrementíssima, seria o pronome de tratamento. Mas se você usasse esse mesmo termo para se referir ao Alexandre de Moraes, o que é que daria, né? Se você usasse esse mesmo tratamento para o Alexandre de Moraes, o que é que daria? Não daria, né? Então, na verdade, a gente tem que fazer esse. Com certeza. Agora, a gente tem que começar, gente, a dar nome aos bois, dar nome às verdadeiras, né? Falar, por exemplo, sobre a origem das pessoas, né? Como eu sempre cito aqui, em meu princípio está meu fim. Esse é um verso do Eliot, os 4 quartetos do Eliot. Em meu princípio está meu fim. Então vamos ver o que é o princípio do atual advogado-geral da União. De onde ele saiu? Quem era
o Bessias, né, o famoso, o Jorge Messias, que é carinhosamente apelidado de Bessias. Eu sempre lembro esse apelido. De onde ele saiu? Ele era o office boy da Dilma. Lembra? Você lembra dessa história? Sim. O office boy da Dilma, que levaria lá o ato de posse para o Lula assinar antes da posse, tá? Para ele se garantir e usar o Ministério, a Casa Civil, né, da presidência, como um vale-acolto, um esconderijo, entende? Uma proteção, um vale-acolto para não ser atingido pela Lava Jato, na qual ele foi condenado por 9 juízes em 3 instâncias e com mais de 3.000 provas contra ele. Foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Então, como ele sabia que ele ia ser condenado, ele tentou se refugiar nesse vale-acolto que a Dilma abriu para ele, e a famosa Mulher Sapiens, né? Eu gosto de usar os apelidos aqui. A Mulher Sapiens abriu as portas da Casa Civil para que o Lula lá se refugiasse. E o Bessias era quem iria levar o papel, né? Então é essa triste origem do Bessias, que hoje está na AGU, querendo mandar no país e querendo fechar o Twitter, né? Querendo fechar o Twitter, segundo matéria publicada pela Gazeta do Povo, jornal aqui do Paraná. Já está tudo preparado para eles banirem o Twitter. Banimento, meus amigos, banimento é um termo, é um substantivo que você só encontra em regimes totalitários. Banimento. Banir o Twitter. O Brasil, então, vai entrar para esse belíssimo grupo de países que baniram o Twitter. China, Rússia, Irã, Cazaquistão, Turquia e outras belezas aí da comunidade internacional. Outros párias da comunidade internacional, Coreia do Norte, não podemos esquecer da Coreia do Norte também, Cuba, esses países que baniram o Twitter, que restringem fortemente o Twitter, né, ou baniram de vez o Twitter das suas comunidades. Vejam, é isso que o Bessias, o ex-office boy da Dilma, está tentando fazer com o Brasil. Quer dizer, o ex-office boy da Dilma está tentando desligar, tirar da tomada uma rede social usada por milhões de pessoas. Por quê? Porque as pessoas podem se manifestar livremente nessa rede social. Porque elas podem marcar encontros nessa rede social para, por exemplo, exercer um direito que está na Constituição, que é o de criticar o governo. Não pode criticar o governo. Se você criticar o regime PT-STF, você se torna um quadrilheiro na visão dessa gente, na visão do ex-office boy da Dilma. Então, é isso que nós estamos vivendo hoje, né? Mas, felizmente, ainda temos pessoas que estão dispostas a correr esse risco, porque não pense que o Nicolas, que o Felipe e que o Marcel Van Hatten e outros, a Caroline Detoni, que estava lá também, não pensem que esses deputados estão livres de qualquer risco. Não, eles estão correndo um risco sério. Porque é como disse a minha querida amiga, a juíza Ludmila Lins Grillo, agora no Fórum EDA, neste final de semana. A palestra dela foi O Preço da Liberdade, né? Uma belíssima palestra que ela teve que fazer por vídeo, porque ela foi banida do Brasil, né? Foi exilada. Ela teve que se exilar nos Estados Unidos pela terrível perseguição, inclusive contra a sua integridade, com a sua integridade física ameaçada aqui no Brasil. Bom, a Ludmila disse que é preciso pagar um preço pela liberdade. E o preço, muitas vezes, é alto.
Você precisa pagar, às vezes, com a sua própria vida. O Clesão pagou com a própria vida. O Clesão pagou o preço da liberdade com a própria vida. O Felipe Martins, preso há 70 dias, por uma viagem que ele não fez e que não seria crime, ainda que tivesse feito a viagem, mas ele não fez, por um crime que ele não cometeu e que não era crime. É isso. Ele está preso há 70 dias aqui em Curitiba. Provado, por isso, comprovado. ele está pagando o preço da liberdade. O Alan dos Santos, que teve que sair do Brasil para não ser enjaulado como Daniel Silveira, está pagando um preço alto pela liberdade. Mas é o que a Ludmila disse, se alguns não pagarem esse preço, meus amigos, o país inteiro será escravizado. É bom que existam ainda parlamentares corajosos que paguem esse preço por nós, que corram esse risco, porque, do contrário, o país inteiro vai ser escravizado. Não tenho a mínima dúvida disso. O alvo está hoje no Nicolas, amanhã vai estar em você, mesmo você que não gosta do Nicolas Ferreira, mesmo você que discorda dele, mesmo você que não sabe, que não aceita as coisas que ele fala, que tem nojinho do Bolsonaro, que entende? Acha que está tudo errado, mas enfim, mas não pense que você vai ficar livre. Não pense que você vai ficar livre. Se você se você ignorar esses sinais, amanhã você vai ser a vítima da ditadura. A ditadura não perdoa ninguém, ela vai atrás de você. O alvo agora são os deputados, mas amanhã seremos todos nós brasileiros, cidadãos comuns, pagadores de impostos.